Eu recebo agora aqui no estúdio Deni Cabral, estúdio da nossa Mirante News FM, o contador, bacharel em Direito e mestre em Controladoria, Flávio Olímpio, que vai conversar com a gente a partir de agora. Flávio, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui para conversar um pouco com a gente. Bom dia, Jorge. Mais uma vez, satisfação estar aqui no Ponto Final e fazer alguns comentários sobre esse tema relevante aqui nesse ano eleitoral, que é as obrigações, os cuidados que o gestor deve ter no último ano de mandato. Pois é, fim de mandato, e muita gente diz, fim de mandato, início de problema. Precisa necessariamente ser assim? Não, né? É verdade, isso é um ditado popular que, por vezes, ganha evidência cada vez mais claras para os gestores. É verdade que o Tribunal de Contas, que é o principal órgão de controle das ações dos governos, não consegue, para e passo, analisar as contas, julgar as contas. E, por vezes, o cidadão encerra o mandato e ainda perdura alguns longos anos até que suas contas sejam julgadas. Por isso, o ditado popular de que acaba o mandato e começam os problemas. O que fazer para evitar esses problemas? Um gestor, primeiramente, desde o início da sua gestão, deve ter em mente que o cumprimento das obrigações legais deve ser a pauta da ordem da sua gestão. O arcabouço jurídico, contábil, que norteia a administração pública é uma coisa gigantesca, são muitas obrigações. São obrigações que advêm dos órgãos de controle, são obrigações que advêm da Receita Federal. Então, quer dizer, se ele não tiver bem assessorado, porque o prefeito em si, falando no âmbito municipal, ele não quer, por vezes, estar se miscuindo nessas ações burocráticas. Ele quer estar ali na rua, na política e cumprindo as suas promessas. Então, é necessário que haja, assim, uma boa assessoria, formada especialmente por servidores efetivos, concursados dos municípios. Alguns municípios possuem assessorias paralelas, porém essas assessorias elas devem secundarizar a administração, não ser a principal, é importante que se diga isso, visando que ele possa cumprir adequadamente as suas obrigações e evitar os problemas futuros. Agora, há um certo, de repente, se percebe isso, relaxamento depois que o prefeito deixa o cargo, não falam naqueles que obviamente estão buscando e que se reelegem, mas de repente aquele que não se reelegeu, deixa para lá, ou aquele que já cumpriu os 8 anos, já fiz o que eu tinha que fazer, agora deixa eu curtir minha vida. Isso pode, esse relaxamento, acabar atrapalhando? Ao longo dos anos, 20 anos aí que a gente trabalha nessa área, o que eu tenho percebido é o seguinte: o cidadão entra com bastante receio, com bastante medo, procurando ouvir seus contadores, seus advogados, sua assessoria, com bastante medo, bastante receio, porque sabe das implicações legais de um erro. Porém, com o desenvolvimento da administração, parece que esse medo ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo, tendendo a chegar ao final do mandato, o cara já está muito assim, solto, vamos dizer assim. Muito solto, não mais atento às obrigações. E o pior é que, quanto mais chega próximo ao final do mandato, aí é que as obrigações se asseveram, ficam mais rígidas. Por exemplo, no que se refere à despesa de pessoal. No último ano de mandato, há uma série de exigências que o gestor deve cumprir. Nos últimos 6 meses ele não pode aumentar a folha, não pode conceder gratificação, não pode criar cargo, tem que obedecer os limites de forma mais atenta. Por quê? Porque caso ele supere os limites, não é ele que vai ter a obrigação e a oportunidade de reduzi-los. É o próximo. É o próximo. Então vai que o próximo não reduz. Então as consequências vão ser dele. E já gera necessariamente um desgaste político para o próximo, que vai ter que exonerar algumas pessoas, né? Exatamente. A própria lei de responsabilidade fiscal e a Constituição Federal, ela diz que quando atingir esse limite, ele nos próximos 8 meses tem que reduzir. A própria Constituição e a lei eleitoral diz que nos últimos 180 dias não pode haver aumento de despesa, não pode haver contratação de novos profissionais. Também é muito comum a gente ver gestores querendo fazer política com isso. Por exemplo, cidadão vai estar no período agora de pré-campanha, campanha para alguns já que já registraram, e você vê o cara fazendo projeto, ele não consegue aumentar a folha, porque a lei não permite, ou por vezes não tem condições financeiras de aumentar, mas ele aprova um projeto de lei de reforma do plano de cargos. Ele aprova a criação de cargos para o próximo ano. Quer dizer, ele já cria uma obrigação para o próximo gestor. E a lei também visa coibir esse tipo de conduta. Agora, assim, Flávio, eu estou conversando, gente, com o Flávio Olímpio, que é contador, bacharel em Direito e mestre em Controladoria. Quais são
dentro desse teu largo, teu vasto campo de experiência, os principais problemas e quais são as principais implicações que isso pode ocasionar para o gestor? O que é mais comum a gente ver? O que a gente vê de forma mais usual, e o próprio Tribunal de Contas tem evidenciado isso nos seus julgamentos, é a assunção de obrigações contratuais e, por consequência, financeiras, que o gestor não consegue adimplir durante o seu mandato. Que é o chamado, mais popularmente conhecido como restos a pagar. Cidadão tem um orçamento de 100 milhões e tem contrato de 300 milhões, 3 vezes o orçamento. Então, quer dizer, você roda 3 orçamentos dentro de um ano. Como assim? Você tem fornecedores que passam de 3 meses sem receber. Aí o orçamento roda novamente, aí você começa a receber. Por isso você vê muita inadimplência. Por quê? Porque tem 3 orçamentos rodando dentro de um exercício. E a legislação inibe esse tipo de prática. Ela diz que no último ano de mandato, você não pode contrair despesas que não possam ser cumpridas pagas até 31 de dezembro. Então, por exemplo, caso o gestor inicie uma obra agora, ele tem que finalizar até 31 de dezembro. Não é nem necessariamente ter que finalizar, mas ele tem que ter os recursos financeiros para pagar o que foi executado até 31 de dezembro. Tem que deixar o recurso para quem vai substituir ele possa cumprir. Perfeito. Então, por exemplo, se for um convênio que está em execução, por vezes o convênio, uma parcela só cai depois do mandato. É possível que só venha cair, mas o que foi executado dentro do mandato dele, ele tem o dinheiro na conta para poder que o próximo assuma e tenha a condição de pagar. E as próximas etapas das obras, o próximo gestor vai receber o novo dinheiro e faz o cumprimento da obrigação. Mas é impossível não, é ilegal se deixar a obrigação contratual para que o próximo assuma. Mas nesse caso, por exemplo, agora me veio na cabeça aqui uma situação de Assembleia Legislativa que a gente sempre via, era a Assembleia aprovando empréstimo para o governador. Mas quem vai pagar é o próximo. Aí o outro chegava, já tinha como ele tinha que pagar o próximo, a gente tinha que fazer um novo empréstimo para pagar o do anterior. E essa questão do empréstimo também entra nessa situação? É importante, é uma coisa usual, principalmente no Estado. E agora os municípios estão entrando nessa onda também. Muitos municípios obtendo empréstimo junto a bancos oficiais aí de longo prazo. 240 parcelas. Pois é. Né? O Estado do Maranhão, ao longo dos anos, dos últimos governos, fizeram empréstimo junto ao BID, junto ao Banco Mundial, de bilhões de reais e que com um prazo de 360 meses para pagar. A legislação ela não proíbe, ela estabelece critérios e limites. No caso do Estado, até 2 vezes a receita corrente líquida do Estado ele pode se endividar. O Estado do Maranhão está bem baixo e os municípios, uma vez, 1,2 da receita corrente líquida. Também nenhum município consegue atingir. Porém, a legislação veda isso no último ano. No último ano de eleição, você não pode fazer esse tipo de procedimento. No primeiro, no segundo e no terceiro, pode. Atendendo, lógico, os requisitos e os pressupostos legais. O ouvinte aqui, o Marcos, ele faz uma pergunta assim interessante até. Ele está perguntando, ele fala que muitos prefeitos não ligam para isso. Vou tentar resumir aqui, tá, Marcos? E que isso cabe à equipe dele, ao contador. Se o contador ele pode ser responsabilizado lá na frente por algum problema que der na prestação de contas. Isso é interessante porque não é só o contador, é a equipe de gestão. Perfeito. Né? É a equipe de gestão. Por vezes, nem o prefeito é o ordenador de despesa. Então é comum você ver, às vezes, o prefeito, o governador está isento de responsabilidade e a responsabilidade cair sobre o secretário, cair sobre o contador. O Tribunal de Contas editou uma nova instituição normativa agora que deixa expresso a responsabilidade do contador pelas veracidades das informações, pela legalidade dos registros. Então, por exemplo, o que a gente vê de forma bastante usual também? Despesas no último ano de mandato que não são contabilizadas da forma como deveriam. Então, quer dizer, o cidadão tem o novo gestor agora na etapa da transição, que é o próximo momento, ele recebe relatório da administração que não retratam a verdade. Quando ele assume em 1º de janeiro, que ele pega o token da prefeitura e vai fazer um pente fino, é que ele se evidencia com situações graves, como, por exemplo, a mais comum, e aí eu não preciso citar um município específico, porque é uma coisa quase que geral, é as dívidas previdenciárias com o INSS. Quer dizer, essas dívidas, por vezes, elas não estão devidamente contabilizadas e quando o prefeito assume 1º de janeiro, logo dia 10, ele já tem a Receita Federal, que é a principal fonte de receita do município, e o prefeito que ia receber 1 milhão, recebe 100 mil. Por quê? Porque tinha um débito previdenciário que não estava contabilizado,
ele não conseguiu ver na fase da transição, mas que existia. Então, bem aí, poderá, de forma bastante evidente, os gestores, os secretários, os contadores serem responsabilizados. Me permite só, Flávio, rapidinho, só para dizer que o Brasil venceu, tá, gente? 3-0 o Egito, que bom. Voleibol masculino segue adiante nas Olimpíadas de Paris. Flávio, ao longo desse tempo, como é que você tem observado? A gente teve o surgimento da FAMEM, né? A gente está falando muito, gente, de município, porque eleições são municipais, mas a gente, obviamente, isso se expande também para o Estado. Ao longo desses anos que você está militando, trabalhando com essa questão contábil, foi criada a FAMEM, que acaba organizando e serve até para você. É um estado grande, com 217 municípios. Muitas das vezes você não consegue alcançar todo mundo e a FAMEM pode fazer essa ponte. Você acha que tem mudado um pouco o conceito dos gestores? Eles têm tido mais consciência e mais cuidado e mais preocupação com essa situação de montar uma boa equipe, de ter uma equipe de assessores técnicos, contador, advogados, nesse aspecto de ter esse zelo? Ao longo dos anos, dos últimos 20 anos, a gente tem notado uma maior profissionalização da gestão. Perfeito. É bem verdade. Isso se dá por diversos fatores. O primeiro que eu posso elencar é justamente a questão do aumento do número de profissionais capacitados. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na área de contabilidade pública com o município, eu era professor de universidade do curso de contabilidade, a gente chegava nos municípios, tinham poucos contadores. Uhum. Depois, também trabalhando na área do direito, tinham poucos advogados. Hoje você chega no município, tem muitos advogados habilitados, capacitados, muitos contadores. Então é mais fácil para o gestor formar uma boa equipe, com pessoas do próprio município. É bem mais fácil, coisa que antigamente era mais difícil. E o próprio perfil do gestor tem mudado. Você vê pessoas que estão mais imbuídas de aspectos técnicos da gestão, não é mais aquela política exclusivamente assistencialista. Você vê gestores preocupados com indicadores de desempenho. A própria União tem criado vários indicadores, tanto na educação, na saúde, na assistência, que faz com que o gestor busque sempre a excelência. A FAMEM, por sua vez, tem desempenhado um papel de protagonismo nisso, né? Perfeito. Porque ela tem um órgão técnico especializado também com excelentes consultores que prestam essa assessoria direta aos municípios. E eu creio que aqui no Maranhão quase todos os 217, não tenho conhecimento se um ou dois não fazem parte da FAMEM, mas quase todos estão associados. Isso fortalece a causa municipalista, não é? Porque por vezes o gestor também é visto com maus olhos por alguns setores da sociedade, de forma a se criminalizar ações políticas inovadoras, por vezes, e a FAMEM tem esse papel de dar essa garantia de assessoria técnica e de suporte mesmo jurídico aos seus afiliados, no caso, os prefeitos e os municípios. Tá, o Reis faz uma pergunta aqui, também interessante. Ele diz o seguinte: por que e aí eu que vou perguntar depois, tá, Reis, se é uma peculiaridade do nosso Tribunal de Contas do Estado, por conta de, sei lá, carência de profissionais. Ele pergunta assim, por que demora tanto a questão da apreciação de contas? Muitas das vezes a gente vê, depois de já políticos fora do cargo, políticos até falecidos, serem condenados. Essa demora é peculiar nossa ou acontece geralmente em todo o Brasil? A situação do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão especificamente, realmente é uma situação que por vezes gerou muita preocupação dos gestores, dos contadores, dos advogados. E essa morosidade, vamos dizer assim, ela decorre de vários fatores. O primeiro, eu posso atribuir a demora que o tribunal teve de criar sistemas de informação capazes de auxiliar os auditores, os analistas e os técnicos na análise dessas contas. O tribunal perdeu muito tempo com um sistema que acabou sendo não operacionalizado na integridade, é um sistema de auditoria de contas públicas que gerou muito embate. O Tribunal de Contas, por vezes, não quis ouvir o próprio Conselho de Contabilidade, a OAB, a FAMEM, que insistiu em dizer que aquele sistema não era o mais adequado, não era o apropriado. Perdeu-se muito tempo com isso. Depois se criou um outro sistema. Então, quer dizer, com isso, o Tribunal de Contas teve um delay muito grande em avançar na análise. Coisas e o que gerou? Na prática, o que a gente pode, o cidadão e os gestores podem acompanhar. Todas as quartas-feiras são o julgamento das contas dos prefeitos. Uhum. E você vê inúmeras contas serem analisadas com prescrição.
Quer dizer, o Tribunal de Contas não tem mais... O Tribunal de Contas diz assim, olha, eu não consigo mais analisar essas contas, passou muito tempo. Então está prescrito. Então o gestor não vai sofrer, em tese e a priori, nenhuma penalidade. O Tribunal de Contas não vai analisar as contas. Então, quer dizer, você pega gestores que tiveram muitas denúncias, a Câmara Municipal, o próprio Ministério Público, e o Tribunal chega agora e diz, eu não tenho mais como analisar porque passou muito tempo. Denúncias que a gente faz, a oposição, o próprio... os vereadores, cidadão fazem para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas passa 2 anos para analisar aquela denúncia. Muito tempo. Quer dizer, qual é a efetividade que isso tem? Eu estou fazendo uma denúncia de que aquela obra está sendo realizada de forma ilegal. O Tribunal de Contas passa 2 anos. Aí no final aplica uma multa. A obra está feita ou não, né? Aplica uma multa. O que adianta a multa? Que não vai ser paga. Então, precisa avançar. Mas o Tribunal de Contas tem avançado muito, em especial na função pedagógica dos gestores. O Tribunal de Contas tem desenvolvido muitas ações pedagógicas para auxiliar o gestor, que também é uma das principais funções do tribunal, né? Ser um órgão pedagógico aos gestores, não apenas de criminalizar as condutas. Agora, com relação às contas não aprovadas, as penas, elas são só políticas, de que o candidato ou o político ele fica sem disputar uma próxima eleição, ou tem uma pena civil também? A do Tribunal de Contas é uma pena administrativa, vamos dizer assim, mas que pode decorrer inúmeras outras consequências. Por exemplo, o Tribunal de Contas, quando analisa a conta, ele julga irregular e ele pode tornar aquele gestor inelegível, que para mim, para um político, é a pior penalidade que tem, torná-lo inelegível. Mas aí a gente tem visto, infelizmente, em alguns casos, aí bota a mulher, bota o filho, bota o pai. Né? A gente tem vários exemplos. É comum. E também o Tribunal de Contas, quando evidencia crimes, encaminha para o Ministério Público aquele julgamento para que sejam adotadas providências criminais adequadas, aplicam multas altíssimas aos gestores, que também vão ser executadas, vão ser cobradas. Inclusive, se aquele gestor for servidor público, pode ser descontado até dos seus rendimentos, né? Então, são consequências graves. E também, é bom que se diga, quem ganhou muito protagonismo nesse processo foi as câmaras municipais, que o Supremo Tribunal Federal determinou e definiu de forma finalística que compete às câmaras municipais, quer dizer, aos vereadores, dar o veredito final. Então, quem julga os prefeitos é a Câmara de Vereadores. E é o fato, veja, a males que vem para o bem, né? Muitas das vezes, essas contas não são julgadas no mandato. Isso. Então, quer dizer, isso aí faz com que aquele prefeito não tenha mais aquele domínio político sobre o parlamento. Perfeito. Que normalmente, enquanto ele está no mandato, ele tem. Mas imagina, o prefeito saiu daqui a 2 anos é que as contas dele vão ser julgadas. Mudou os vereadores, mudou o grupo político. São novas pessoas que têm maior isenção no julgamento daquelas contas, né? Então, isso favorece também o controle social e o controle da população nesse sentido. Tá, com relação as situações, ouvi pergunta aqui sobre improbidade administrativa. O que se fala muito em improbidade administrativa? Tem a ver com essa questão de não prestação de contas? Sim, a própria não prestação de contas já é um ato de improbidade, né? Mas o Tribunal de Contas, quando ele faz a análise das contas, ele faz uma análise minuciosa sobre a conduta do gestor comparando com a legislação. Mas essa questão da improbidade propriamente dita compete à Justiça. Né? É a Justiça, no caso são juízes, é o Tribunal de Justiça que define se aquele ato foi de improbidade, né, ou não foi. E a improbidade por si só, ela não é muito relevante, porque tem que haver o ato doloso. Né? A nossa lei de introdução ao direito civil ela é muito clara nisso, quer dizer, a conduta do gestor ela tem que ser avaliada levando em consideração se ele quis praticar o ato ou não. E trouxe para a baila jurídica a questão do erro. Então, o erro ele é relevante agora. Aquele gestor agiu com erro ou com dolo. Esse erro dele foi um erro grave, excusável, ou um erro tolo, que qualquer um poderia cometer. Né? Se o erro for grave, quer dizer, qualquer cidadão não era para cometer aquele erro e ele cometeu, ele pode ser equiparado com o dolo. Né? Mas é a Justiça que define isso. E no aspecto eleitoral, para fim de elegibilidade, a Justiça Eleitoral. Agora, Flávio, estou conversando com o Flávio Olímpio, gente, contador, bacharel em Direito e mestre em Controladoria. A lei ela tem se preocupado muito, e acho que é correto, nessa passagem de bastão, né, que a gente chama
de saída de um e chegada de outro. Justamente que muitas das vezes pode inviabilizar já o início de uma outra gestão. Isso a gente ainda tem situações, principalmente no interior, que a gente consegue vislumbrar isso. Outro gestor, você disse, aumenta a folha salarial, já dificultando o problema para um outro gestor, mesmo que ele lá na frente tenha que se entender com a justiça. Essa etapa a gente chama a etapa da transição de governo. Isso. Né? A Constituição do Estado, ela estabelece alguns critérios. O Tribunal de Contas editou agora uma instrução normativa detalhando esse procedimento. E assim, é o que eu chamo do check-in e o check-out. É o check-in de quem está chegando e o check-out de quem está saindo, né, do prefeito que está saindo. É uma fase importantíssima. É bem verdade que na capital, em São Luís, eu fiz parte da equipe de transição, né, do prefeito Eduardo Braide. É mais simples porque você tem informações mais acessíveis, vamos dizer assim. Imprensa mais vigilante, né? Exatamente. O controle social, o controle da imprensa é mais próximo. Já nos municípios, o prefeito que está chegando, ele tem que se preocupar muito com essa etapa, porque é a etapa inicial de seu planejamento. Você diria que a preocupação com o check-out tem que ser a mesma com o check-in dos dois? Com certeza, porque quem está saindo vai se lembrar que ele vai responder vários processos, porque é impossível um prefeito passar incólume 4, 8 anos sem responder muito processo. Então, se ele não se garantir dos elementos para se defender, vai ficar complicado para ele. E para o prefeito que está entrando, ele tem que ter cuidado redobrado, para não cair em casca de banana, vamos dizer assim. É preciso que haja um planejamento efetivo dessa etapa de transição e que ele consiga não só receber documentos, mas saber fazer a leitura correta. Porque não adianta receber milhares de documentos e não saber fazer a leitura correta desses documentos, saber fazer o planejamento. O que vai acontecer? É comum, às vezes, os prefeitos fazerem os 100 dias de gestão, né? Aquele primeiro 100 dias da gestão, e ele não vai ter nada para apresentar, só problema. A gente vê aí prefeito fazendo, é só problema. Só propagar a terra arrasada, que recebeu o município assim, mas ele poderia ter se programado. Afinal de contas, tem 3 meses aí entre a eleição e o início do mandato, praticamente. Então, ele teria oportunidade e condições de fazer um planejamento e iniciar a gestão de forma mais organizada, vamos dizer assim. Agora, são 9h27, você tem feito treinamentos para equipes, que é um outro assunto, mas que também é tão importante quanto, para equipes de campanha, para saber como arrecadar e como gastar os recursos com transparência. Essa também é uma preocupação muito importante? Sim, é a parte financeira da campanha, né? Você vê que a gente tem 5 bilhões, problemas também, 5 bilhões de reais do fundo eleitoral para ser gasto, né? Se gasta nas campanhas. Uma boa parte desse dinheiro vem para cá, para o Maranhão, vem para os prefeitos. E a fiscalização é muito rígida, principalmente desse recurso. E os prefeitos, os candidatos, eles têm que ter uma clareza em como gastar, o que pode, o que não pode fazer com a utilização desse dinheiro. Porque existem vários dinheiros, vamos dizer assim. Existe o dinheiro público, que é o do fundo eleitoral, né? E existe também a doação dos simpatizantes, daquelas pessoas que querem contribuir, né, com a eleição. Então, são critérios diferentes de despesa. Tem que ser observado o que pode fazer com cada recurso, para que, ao final, ele não venha fazer com que todo aquele trabalho político venha a ser comprometido por uma falha na arrecadação e na realização de despesa que possa, inclusive, comprometer a sua posse. Né? Porque nós temos no Maranhão advogados renomados, especialistas dos melhores do Brasil, que trabalham para os dois lados, trabalham para quem ganha, mas também trabalham para quem perde. Né? E para quem perde no voto, né, a gente usa aquele jargão de quer ganhar no tapetão. Ele vai atrás. Do que está na legislação, né? E por vezes encontra. Verdade. Né? Por vezes encontra. E quando encontra, não adianta aquela questão de mas é antidemocrático, não interessa. Faz parte do você jogo, não né? cumpriu a legislação, Perfeito. Você vai estar sendo penalizado por isso. Então tem que ter muita atenção com essa parte de gasto. A gente tem realizado aí, ao longo desse mês, em diversos municípios do Maranhão, treinamento para as equipes que vão trabalhar nisso aí, né? Na arrecadação e na realização de despesa. Flávio, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado aí para quem está acompanhando a gente e quem está deixando o mandato, qual basicamente é o cuidado que precisa ter para que você não tenha muitas dores de cabeça depois de sair do mandato. É como a gente falou agora há pouco, né? Os prefeitos que entram e que saem têm que ter na cabeça o check-in e o check-out. Quais são as providências
de quem está saindo do check-out, listar, traçar todas as suas, vamos dizer assim, os seus problemas ao longo desses anos de gestão, para que a sua equipe jurídica e contábil possa se embasar para eventualmente, futuramente, apresentar suas defesas. E para quem está entrando, se cercar de todos os cuidados de que está tendo as informações verídicas da situação do município, para que possa planejar a sua gestão a partir de 1º de janeiro. Comece jogando, né? Não montar a equipe lá no dia 1º, mas já comece entrando no jogo fazendo gol. A partir de 1º de janeiro, começar administrando e fazendo a política pública acontecer. Porque senão ele vai passar os 100 dias só se inteirando da situação e resolvendo os problemas que ele, por vezes, teria a oportunidade de ter resolvido antes. Flávio Olímpio, queria te agradecer por ter vindo aqui, conversado com a gente, desejar boa sorte aí nesse trabalho que você faz, que é um trabalho importante, né, de alertar, de orientar, né, prefeitos, gestores, contadores, enfim, toda essa equipe que precisa cercar as administrações públicas e até nessa questão da pré-campanha e principalmente agora na campanha eleitoral. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Jorge. Para mim é uma satisfação toda vez vir aqui a Mirante participar desse seu quadro e me sigo à disposição aí para futuros diálogos aí com vocês, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Flávio Olímpio, contador, bacharel em Direito e mestre em Controladoria, conversou com a gente no Ponto Final na Mirante News FM 104,1.